No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam plenamente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira, 31 de agosto de 2023, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos terminando o mês de agosto com a graça de Deus. Que Deus abençoe você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E por falar nisso, nesse próximo mês que começa amanhã, vamos iniciar uma turma nova do Seminário Teológico Unicista, onde nós vamos falar da unicidade de Deus com mais tempo para falar do que aqui no Minuto da Unicidade, porque aí deixaria de ser Minuto da Unicidade, né? Então, inscreva-se, vagas limitadas, um curso de 7 meses, intensivo. A gente, claro, vai dar ênfase na unicidade de Deus, mas tem outras matérias, como a própria matéria de hermenêutica, antropologia, sociologia bíblica e tudo mais, porém, com ênfase na unicidade de Deus. Entre em contato com a Elaine através do 1998980214. Pelo que a gente está observando, essa provavelmente vai ser a última turma deste seminário com o pastor Tony de Souza. Eu espero você aqui com a gente, tá bom? E lembrando também que o livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia, uma nova tiragem, você pode também adquirir uma unidade deste livro na pré-venda a R$ 29,90 ou participando, adquirindo mais unidades para dar de presente, para evangelizar, falar para as pessoas que Jesus é Deus, R$ 19,90 cada acima de 5 unidades. Então, todas essas informações com a Elaine, a minha esposa, através do 1998980214. E se alguém lhe disser: que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele: são feridas com quem fui ferido em casa de meus amigos. Que feridas são essas nas suas mãos? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. É uma profecia direcionada para aquele que haveria de vir. És tu, como pergunta João Batista no Evangelho de Lucas capítulo 7, manda perguntar, És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? É uma pergunta muito boa, que o Senhor Jesus não respondeu com palavras inicialmente, respondeu com atos, curou cegos e tudo mais. Vai lá e diz para João que os cegos ouvem, os mudos falam, e etc. E aos pobres é anunciado o evangelho, os mortos ressuscitam. Só que todos esses feitos realizados pelo Senhor, o livro do profeta Isaías, ele diz que seria o próprio Deus que faria todas essas coisas. Lá Isaías capítulo 35, do 1 até o verso 4, quando o vosso Deus vier, ele vai curar cegos, vai fazer mudo falar, vai fazer tudo isso. Então é muito interessante quando você começa a meditar na unicidade de Deus. O texto citado por mim, Isaías 35, a partir do 4 até o verso 6. Diz assim: dizei aos turbados de coração, sede forte, não temas, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Tudo isso acontece lá no Evangelho de Lucas capítulo 7, você pode ler. Agora, voltando a falar de Isaías, ou melhor, de Zacarias, que feridas são essas nas suas mãos? Eu fui ferido na casa dos meus amigos, dos meus irmãos. E essas são as feridas. Zacarias 12, um capítulo antes disso, ele diz o quê? Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei um espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele. Veja que o linguajar que Deus fala: olharão para mim, a quem transpassaram. Vocês vão, Jeová falando, Zacarias 12:10, olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele. Aí já está dando a entender que é outra pessoa. Por isso você tem que tomar cuidado com as expressões bíblicas. Anota aí, Zacarias 12:10. Mas sobre a casa, preste atenção ao linguajar de Deus. Olharão para mim,
a quem transpassaram, e prantearão sobre ele. Olharão para mim, vão chorar e vão olhar para mim, vão me furar e depois vão chorar sobre ele? Como quem pranteia por um filho unigênito, como comparação, e chorarão amargamente como se chora por um primogênito. Aí você vai entender, aí você tem que acompanhar o Novo Testamento com informações do Antigo. Por quê? Quando você vai para João, a narração do Evangelho de João, falando da cruz, ele diz o quê? Mas quando se aproximaram de Jesus, verso 33 de João 19, quando se aproximaram de Jesus, viram que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança. E imediatamente brotou sangue e água. E aquele que presenciou isso testemunhou. O seu testemunho é verdadeiro. Aí o verso 36 diz, porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, verão aquele a quem transpassaram. Entendeu por que o soldado lançou a lança nele, furou ele? Verão aquele a quem transpassaram. Aqui o evangelista João está falando de Zacarias 12:10. Olharão para aquele a quem transpassaram. Está todo mundo olhando para ele. Para cumprir esse detalhe bíblico. Os apóstolos, eles não leem somente o Novo, eles viveram o Novo Testamento. Eles conheciam as Escrituras. Por isso é que muitas pessoas fazem confusão com relação à identidade, não conseguem identificar o Eterno. E João está mostrando aqui, olha, por que os soldados furaram ele? Por que não se quebraram os ossos dele? Porque está nos Salmos. Por que furaram ele com a lança? Simplesmente porque deu na cabeça do soldado lá e ele se voou de furar lá? Não. E Jesus estava morto, teoricamente, né? Estava ali, morto mesmo ali, o corpo dele, né? Sem vida. O espírito já tinha saído daquele corpo. Abre aspas, não tinha gerência sobre mais nada que estava acontecendo, porque ele já tinha morrido. Uma pessoa que está morta não tem mais controle de nada. Jesus não estava operando mais nada ali, humanamente falando, né? Mas o soldado pega a lança e fura ele. Por que ele furou? Por que foi feito isso? Você está entendendo? E aí, meu amigo, quando você vai para Apocalipse, capítulo 1, diz assim, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. E aí o verso 8 diz, eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso está falando, todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Muito bom quando você se dedica a examinar as Escrituras Sagradas, porque isso é glorioso, isso é maravilhoso. E aí você vai conhecendo mais de Jeová dos exércitos, que se manifestou à carne. Por isso que Paulo vai dizer, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, indiscutivelmente, eles discutem, né? Eles querem bater na gente, agredir, partir para cima. Pois é, Paulo diz que isso não tem discussão. Deus foi manifestado em carne, vivificado em espírito. Eu vou ficando por aqui, não esqueça de participar do livro. Você pode ser uma semente de Deus semeando neste ministério, tá? Eu estou aqui fazendo a minha parte, separando tempo para anunciar essa verdade que liberta. E você pode me ajudar a seguir em frente, adquirindo o livro para a gente evangelizar esse Brasil na pré-venda. 19-9898-02214. Até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.